Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 17. Lucas 17. Nós vamos ler a partir do versículo de número 26. Lucas 17, a partir do versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos por um instante, inclina a tua cabeça, se possível. Pede para Deus falar com você nessa noite, para Ele ter misericórdia e usar a minha vida como ferramenta, como instrumento, como um canal de bênção. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós lemos alguns versículos da Tua palavra, Senhor, e pedimos que através desses versículos que foram lidos, o Senhor possa trazer uma revelação direta do coração do Senhor ao coração de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Que seja uma palavra de renovação, uma palavra de vida, uma palavra que verdadeiramente venha causar algum tipo de transformação nos nossos pensamentos, no nosso coração. E que ao findar do culto nós possamos sair daqui melhor do que entramos, Pai. Que nós possamos sair daqui bradando o grito da vitória e dizendo que o Senhor é Deus e que não há outro como Tu. Portanto, tenha liberdade através da minha vida e usa como ferramenta, como instrumento, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Amados, eu aprendi, e acredito que todos aprenderam dessa forma, que a palavra de Deus, seja ela pregada, seja ela de alguma forma falada, em qualquer lugar que seja, ela deve sempre funilar para a salvação, para a vida eterna, sempre voltada ao reino de Deus, e que ela deva servir para nossas vidas como um norte para nós continuarmos caminhando, para que nós possamos continuar nessa batalha aqui na terra, enquanto esse momento aqui que Jesus está falando não venha acontecer. E neste momento aqui, Jesus, nesse contexto, Jesus ele está conversando com alguns discípulos, os discípulos com algumas outras pessoas que estavam em volta, e de repente um dos fariseus questiona Jesus, pergunta para Jesus como será o reino dos céus, como será o reino de Deus. E Jesus então começa a explanar, começa a dar uma pincelada de uma forma muito resumida, de como será esse dia. Ele diz que será como um raio, e um relâmpago que pega de uma extremidade do céu a outra extremidade. E aí ele começa
a dizer como realmente será. E aí ele faz uma correlação entre os tempos de Noé. Ele diz que será como os tempos de Noé, também como no tempo de Ló. E diante destas informações que ele vai passando, ele diz que vai ser um momento extraordinário, porque se tiver no telhado não adianta descer para pegar nada que não dá tempo, se tiver dois na cama um vai, outro fica. E ele começa de alguma forma a dizer como vai ser. Chega um momento em que ele, no versículo de número 32, ele diz para todos que estão ali em volta, para lembrar da mulher de Ló, para lembrar da esposa de Ló. Lembrai-vos da esposa de Ló. Essa ordenança que ela é feita por Jesus. Jesus está ordenando, está mandando eles lembrarem da mulher de Ló. E por que Jesus, irmãos, ele, diante de uma explanação de como será a volta do Filho do Homem, a volta dele mesmo, ele pede para lembrar da mulher de Ló? Por que ele dá a mulher de Ló como referência? Qual o motivo que ele dá para que as pessoas venham lembrar da mulher de Ló? Porque ele fala que será como no tempo de Noé, e depois ele fala que será como no tempo de Ló, e pede para lembrar da mulher de Ló. Para nós entendermos o porquê que ele está pedindo para lembrar da mulher de Ló, é necessário que nós viajemos um pouco na Bíblia Sagrada até o livro de Gênesis. E os irmãos conhecem a história de que uma certa feita Deus chama Abraão para sair da terra, deixar a parentela e ir para uma terra que Deus mostraria para ele. E no meio dos entes queridos que Abraão pega para segui-lo, chama Ló para ir com ele. Nessa caminhada chega um determinado momento, já ali um pouco mais para frente, aonde os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão. Começa a haver uma contenda, começa a haver uma discussão. E aí Abraão, para que essa contenda não venha abranger o relacionamento de Ló com Abraão chama Ló e diz: vamos fazer o seguinte, vamos separar. Os nossos pastores estão em contenda, você escolhe o lugar que você quer ir, eu vou para um lado, você vai para outro lado. E ele dá essa opção de escolha para Ló, ele dá o livre-arbítrio para Ló. E Ló então, obviamente, olha para um lado, vê o deserto, vê que o deserto é um lugar de escassez, é um lugar onde a labuta é maior, onde o sofrimento é constante, o suor é derramado diariamente, porque não tem água, não tem como tratar da maneira correta das criações. E ele escolhe então para ir para as Campinas, porque ele olha para as Campinas e vê que as Campinas é boa, Campinas tem rio, a Campinas é um lugar onde se pode prosperar. Só que Ló aqui ele já começa escolhendo usando um fundamento totalmente equivocado, porque as bênçãos não estão nos lugares em que nós vamos. As bênçãos não estão nos ambientes em que nós frequentamos. A bênção ela está conosco, ela está em nós. E é exatamente isso que Deus falou lá para Josué. Quando Deus fala para Josué ir para um determinado lugar, ele não diz: olha, eu vou te mandar para lugares abençoados. Não, eu vou te mandar para alguns lugares, e aonde você for será abençoado. Então a escolha de Ló já começa equivocada, já começa com um pouco de
ganância. E Ló então ele vai para as campinas, ele se estabelece ali do lado de Sodoma e Gomorra, e ele começa a se peculiarizar lá, ele começa a padronizar a vida dele naquele lugar, e ele começa realmente a crescer, ele começa realmente a prosperar. Só que junto com a prosperidade, junto com o crescimento familiar, junto com a padronização da vida de Ló ali em Sodoma, ali na região de Sodoma e Gomorra, as cidades ali, Sodoma e Gomorra, também começam a evoluir no pecado. O pecado daqueles lugares começam de alguma forma também a extrapolar. A corrupção pecaminosa começa a crescer de forma descontrolada, e eles começam a se distanciar ainda cada vez mais da presença de Deus. Só que chega um determinado momento que a moral daqueles moradores de Sodoma e Gomorra está tão distante de Deus, o caráter daquelas pessoas estão tão fragmentadas nos erros e nos pecados, que o cheiro, o mau cheiro, chega até as narinas de Deus. Levanta uma ira de Deus, de tão sujo e de tão pecaminosa que estavam aqueles ambientes, aqueles lugares, Sodoma e Gomorra. E Deus então pede para que anjos visitem Abraão, visitem Sodoma e Gomorra. Aí a Bíblia vai dizer que os anjos, antes de descerem de lá, direto para Ló, chega até Abraão e diz que eles iriam destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí Abraão questiona os anjos de Deus. Ele diz: mas Deus, ele está agindo assim, em outras palavras, ele está fazendo dessa maneira agora, ele está destruindo os justos junto com injustos. E os anjos dizem: não, longe de Deus a injustiça. Se tiver, Abraão olha para os anjos e diz: se tiver 50 lá que são justos, se tiver 50 lá que são justos, a cidade de Sodoma e Gomorra é perdoada. Mas não tem. E se tiver 40 pessoas naquele lugar que são justos, se tiver 40 pessoas justas naqueles lugares, os anjos dizem que será perdoado, ninguém será aniquilado, não haverá destruição, mas não tem. E Abraão continua questionando, porque Abraão não queria que houvesse essa destruição. E fala: se tiver 30 pessoas, aí os anjos dizem que também, se tiver, não iria ser destruído, mas que também não tem. Se tiver 20, também não tem. E a conversa entre Abraão e os anjos vão se alongando, até que Abraão chega no último questionamento e diz: olha, e se tiver 10 pessoas? Se tiver 10 pessoas, também não haverá destruição. Mas não tem 10 pessoas. E os anjos então descem para Sodoma e para Gomorra. E quem recepciona os anjos lá no caminho de Sodoma e Gomorra é exatamente Ló. E Ló, quando ele recepciona os anjos de Deus, eu já vou chegar na ênfase daquilo que eu quero passar para os irmãos nessa noite, mas para que nós possamos entender por que lembrar da mulher de Ló, porque Jesus está mandando lembrar da mulher de Ló. O Ló então recepciona os anjos e convida os anjos para ir para a casa dele, passar a noite na casa dele. E os anjos dizem que não iria, porque eles iriam ao relento, eles iriam passar a noite ali a céu aberto, nas ruas. Mas a perseverança de Ló nesse convite é tão grande que os anjos, eles concordam e vai para a casa de Ló. Irmãos, veja que Jesus está mandando lembrar de uma mulher que os anjos entraram na casa dela, e não só entrou na casa dela,
mas também banqueteou, jantou, ceiou com a família. Mas Jesus manda lembrar da mulher de Ló. Os homens de Sodoma e Gomorra, quando fica sabendo que havia 2 homens na casa de Ló, vai até a casa de Ló e pede para que Ló solte aqueles homens. O pecado ali era tão grande, a promiscuidade era tão grande, que eles queriam abusar daqueles homens, eles queriam pegar aquele homem e abusar sexualmente mesmo, uma coisa abominável. E aí Ló, ele diz: não, eu tenho as minhas filhas aqui, eu não vou, deixa os homens em paz. E aí os homens que estavam do lado de fora da casa de Ló, vai para arrombar a casa de Ló, vai para arrombar a porta da casa de Ló, e a Bíblia vai dizer que os anjos estendem as mãos e aqueles homens cegam, eles ficam cegos, eles não conseguem enxergar. Então esses anjos, eles entram na casa de Ló, eles banqueteiam com Ló, eles jantam com Ló, e também dá livramento para a família de Ló. E aí amanhece, os anjos apressam para que Ló chame os seus familiares, porque o propósito de Deus, o propósito do Senhor é que a salvação alcance toda a família. E esse propósito específico não era diferente, era para que toda a família de Ló fosse salva, saísse de Sodoma e Gomorra e não sofresse as consequências das chamas, do fogo e do enxofre. Só que Jó começa a chamar os entes queridos, porque, irmãos, viaja até esse cenário, viaja até esse momento aqui em Gênesis, e imagina os anjos na tua casa, depois de banquetear, depois de dar livramento, de mostrar que é verdade, que Deus está ali. Imagina Deus falando: olha, chama todos os seus familiares, porque nós vamos sair daqui, as cidades serão destruídas. E Ló então começa a chamar, Ló começa a convidar e começa pelos genros, chega lá para os genros, e os genros olham para lá e falam: não, isso é brincadeira. A Bíblia vai dizer exatamente isso, que os genros de Ló zombam da conversa, do assunto, do convite de Ló. É como se os genros falassem: isso aí é baboseira, isso aí, ninguém vai destruir nada. Irmãos, e eu quero aqui abrir um parênteses para os nossos dias de hoje já, porque nos nossos dias também não é diferente. Quantos convites nós fazemos, quantos convites nós lançamos, e as pessoas, às vezes, dos nossos entes queridos, olham para nós e dizem: isso aí é brincadeira, toda a religião leva a Deus, esse negócio de Jesus voltar não existe, isso aí eu ouço desde que minha avó era viva, minha bisavó era viva, e zombam dos questionamentos da gente, não ouvem aquilo que nós estamos passando em relação ao reino de Deus, não se arrependem do pecado, não se arrependem da promiscuidade, e continuam vivendo a vida deles como se eles como se não fosse cair nenhum tipo de enxofre, nenhum tipo de fogo sobre a vida deles, como se Jesus jamais voltaria. E, irmãos, isso é tão grave, tão forte, porque eu tenho visto, não é pessoas leigas, não são pessoas da nave da igreja, não, falar isso. Eu vejo pastores que são famosos. Um certo tempo atrás eu ouvi um pastor famoso dizendo o seguinte, que a volta de Jesus é como o horizonte: quanto mais você vai em direção, mais distante vai ficando, zombando. Já não acredita mais na volta de Cristo. Mas o fato é que os genros não querem ir, os genros não aceitam o convite. Então os anjos do Senhor começam a apressar a família: lá, vamos embora, que nós temos que destruir, nós temos que acabar com essa cidade, enquanto vocês não forem, eu não posso fazer isso. Irmãos, aqui outros parentes, para nós chegarmos até lembrar da mulher de Ló, eu abro outros parentes aqui para dizer para mim e para você que as coisas nos nossos dias são a mesma coisa daquele dia, acontecendo as mesmas coisas.
Sabe, aqui Deus apressando a família de Ló para ir, porque não pode destruir a cidade enquanto eles não saírem dali. Irmãos, isso é coisa dos nossos dias, é coisa dos nossos tempos. Eu quero dizer para os irmãos aqui, porque você pode falar, mas isso foi em Gênesis. Lembrar, quando Jesus manda lembrar da mulher de Ló, ele está falando para pessoas que têm memória, pessoas que têm com a memória boa, com raciocínio bom. E aqui, irmãos, cada um de nós estivermos com a nossa memória boa, pode ter certeza que essa palavra é para mim e para você, para nós lembrarmos da mulher de Ló. E aí ele diz que não pode destruir as cidades. E aqui eu abro um outro parênteses, porque às vezes nós olhamos para esse mundo, às vezes nós olhamos para as coisas que estão acontecendo, nós olhamos para as catástrofes, para as corrupções humanas, e nós às vezes perguntamos, e ouvimos muitas pessoas perguntarem por que Deus não acaba com tudo isso de uma vez, por que Deus não derrama fogo e enxofre, porque aqui nós estamos vivendo num período pior que Sodoma e Gomorra, por que Deus não acaba tudo isso? Eu vou dizer por que Deus não acaba com tudo isso. Ele não acaba com tudo isso ainda porque eu estou na terra, porque você está na terra, e a Bíblia diz que se houver um justo ali, ele falando para Abraão, se houver justo não será destruído. Nós precisamos ser arrebatados primeiro, para que a terra venha a ser destruída, para que tudo isso venha a sofrer a tribulação, venha a sofrer a ira de Deus. É por isso que lá em Lamentações capítulo 3 versículo 22, Jeremias ele vai falar que nós só não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus pelas nossas vidas. É por isso que ainda nós vamos ver muitas coisas acontecerem. E os anjos então começam a apressar a Ló. Vamos Ló, e aí eles começam a enrolar, porque é assim também no nosso meio. A gente está cheio de crentes, amados, de cristãos moles, cristãos que não se apressam, cristãos que sempre estão naquele, espera um pouco, amanhã eu vou, hoje eu não vou, sabe? E os anjos apressando, porque está aí, a volta de Jesus é iminente. O relâmpago que vai de uma extremidade do céu a outra extremidade logo vai acontecer, a trombeta logo vai ser tocada. Isso está prestes a acontecer, porque nós estamos vivendo uma Sodoma e uma Gomorra, e isso vai acontecer. E os anjos então ali apressando, até que eles resolvem pegar na mão de Ló, pegar na mão da esposa de Ló e seguir com eles. Irmãos, veja aqui que Jesus ele está mandando a gente lembrar de uma mulher, aonde o anjo entrou na casa, aonde o anjo banqueteou na casa, aonde o anjo deu livramento na casa, e aonde o anjo andava de mãos dadas com eles. Você sabe o peso disso? A gente andar de mãos dadas com Deus, a gente também pode ficar para trás. E aí eles começam a seguir, chega num determinado momento em que os anjos dizem para Ló, olha, fuja, vai para o monte. Ló ainda dá uma ajeitada, mas para o monte é muito longe, a gente quer ir para uma cidade mais perto. Aí os anjos autorizam eles ir para uma cidade mais perto, e diz, olha, escapa-te por ti mesmo. Ou seja, amado, a salvação, ela é individual. Escapa-te por ti mesmo. Seu genro não quer vir para a igreja, filhos não querem vir para a igreja, familiares não querem vir para a igreja, entes queridos não querem ir para a igreja. Eu vou dizer uma coisa para você aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo: escapa-te por ti mesmo. Escapa-te por ti mesmo. E Ló então ele vai para a cidade, e a mulher de Ló, é aí que mora a problemática. A mulher de Ló, ela olha para trás, ela olha para Sodoma e Gomorra, irmãos, e a Bíblia vai dizer que quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Irmãos, como pode alguém sentir as maravilhas de Deus, sentir a presença de Deus, alguém que anda com Deus, de mãos dadas com Deus, que ceia com Deus, olhar para Sodoma e para Gomorra, continuar olhando para trás, para as coisas que passou,
O apóstolo Paulo, ele diz: o que passou, passou, agora eu ando olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. Em Hebreus está escrito: olha, nós devemos olhar para aquele que é o consumador e autor da nossa fé. Sodoma e Gomorra é coisa do passado. Sodoma e Gomorra não faz parte da minha vida e da tua vida. E por que é que às vezes nós olhamos para trás? Por que é que às vezes nós olhamos para Sodoma e para Gomorra? O que tem de bom em Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra, meus amados, tem feito muitos cristãos virar estátuas de sal. É por isso que Jesus está dizendo para os discípulos: lembrai-vos da mulher de Ló. Ele não manda lembrar de Noé, ele não manda lembrar de Ló, ele manda lembrar da esposa de Ló, que olha para trás e vira uma estátua. E eu quero aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amado, dizer para cada um que está aqui, para cada um de nós, na verdade, que dentro do contexto espiritual que nós vivemos, há muitas negações, há muitas brincadeiras, há muitas coisas que têm feito pessoas ficarem para trás, pessoas olharem para trás, pessoas que zombam das coisas de Deus, pessoas que já viram os anjos do Senhor entrar na casa, que já ceiaram com Deus, que já viram livramento de Deus. Porque quantos livramentos nós não temos tido por Deus na nossa vida, e ainda assim as pessoas sentem prazer em olhar para Sodoma e Gomorra, como que Sodoma e Gomorra tivesse algo de bom, tivesse algo melhor do que viver na presença de Deus. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu quero te motivar aqui nessa noite a você continuar caminhando para frente, obedecendo os anjos de Deus, obedecendo a palavra do Senhor, a esquecer Sodoma, a esquecer Gomorra, a esquecer o que passou. Agora é para frente, o alvo é Jesus, o alvo é seguir. Por quê? Porque o arrebatamento está perto, o arrebatamento vai acontecer, e nós nunca devemos esquecer da mulher de Ló. Por quê? Porque a mulher de Ló nos arremete a pensar que se olhar para trás, viramos uma estátua de sal. E estátua de sal, amado, não é arrebatada. Estátua de sal, ela permanece no mesmo lugar que ela está. Então, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos nessa noite sair daqui. Se você sair daqui, eu oro para isso, se você sair daqui nessa noite com essa única palavra: lembrai-vos da mulher de Ló. A palavra de Deus, ela alcançou o objetivo para o qual ela foi mandada, porque a Bíblia diz que uma vez lançada ela não volta vazia. Se você guardar isso no teu coração, lembrai-vos da mulher de Ló, pode ter certeza de uma coisa: que jamais você vai virar uma estátua de sal, e que você vai estar pronto para o dia em que o Filho do Homem voltar. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche teus olhos por um instante. Escape por ti mesmo. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, muito menos para trás. Olhe para frente, amado, porque o apego ao passado é um perigo. O apego a Sodoma e Gomorra é um perigo, e isso acontece porque você sofrer consequências, você virar estátua de sal num boteco, virar estátua de sal em qualquer lugar que seja. Mas irmão, isso é fácil. Agora você virar uma estátua de sal, tendo experiência com Deus, ceando com Deus, sabe, você olhar para trás, participando da ceia do Senhor, trazendo à memória a morte de Cristo, e você olhar para Sodoma e Gomorra. Não faça isso em nome de Jesus. Olhe para frente, olhe para o alvo. A iminência do arrebatamento está aí. A iminência da volta de Cristo está aí. E não dá tempo para nada, é num piscar de olhos. Eu quero que você saia daqui nessa noite com essa emblemática no teu coração. Lembre da mulher de Ló. Deus tem te dado livramento,
Deus tem estado na tua casa, através do Espírito Santo. Então escape por ti mesmo, sabe? Faça a tua parte, lança a palavra de arrependimento, lança a palavra das boas novas, mas não se perca, não olhe para trás por causa de ninguém. A escolha ela é legítima, o livre-arbítrio ele é legítimo, cada um escolhe o que quer. Ló, ele foi para a cidade, a mulher escolheu olhar para trás. Então, em nome de Jesus Cristo, continua caminhando, olhando para aquilo que há de melhor, olhando para aquilo que muda a tua vida, olhando para aquilo que motiva você a cada dia mais a viver na presença de Deus. Olhe para Cristo, olhe para a palavra de Deus, e lembra da mulher de Ló. Aleluias, glória a Deus.